Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa professor. tarde. Então, vamos aguardar um pouquinho mais para ver se chega mais alguém, né? A gente já temos 10 pessoas aqui, deve chegar um pouco mais. E aí eu queria aproveitar esse tempo para ouvir de vocês, né? Dar uma oportunidade aí para vocês falarem, porque eu também queria colher a impressão de vocês, como é que foram essas 2 semanas de aula, né? Se está tudo certo, como é que foi a experiência, como é que tem sido a experiência de vocês. Queria um pouco ouvir, né, não só em função daqui da disciplina, mas também da coordenação do curso. Então, queria, antes da gente começar, enquanto a gente espera o pessoal chegar, queria passar a palavra de vocês para poder colher a impressão de vocês, né, dessas 2 primeiras semanas de aula, como que foi, do ponto de vista geral, né? Se alguém quiser falar. Tá tudo certo, professor. Só o departamento de contabilidade que ciências contábeis está muito difícil de comunicação e me trocaram de turma do nada da minha aula. Não sei o que aconteceu. Uhum. Só isso mesmo. Mas fora isso, tá tudo tranquilo. Como é que tem sido, né, no geral, a universidade, as plataformas têm funcionado? Vocês têm preferido a distância? Como é que vai ser a volta, né? Tenho ouvido algumas pessoas falando que até estão preferindo atualmente. Então, queria ouvir vocês sobre isso também. A Lorena falou isso, né? Estou sem microfone, mas a adaptação está muito boa. Eu prefiro a distância. Eu também achava que a distância seria um pouco mais complicado, mas no momento tá dando tudo certo. Os professores que eu peguei são mais organizados, né? Então tá indo. Uhum. Assim, é bom ouvir isso, né? Porque eu tenho perguntado em todas as minhas outras turmas e realmente tem sido um pouco melhor do que o esperado, né? Tanto do ponto de vista dos alunos, igual a gente está podendo conversar sobre isso. Ontem eu conversei com a minha turma de ITO também e as impressões têm sido assim um pouco acima das expectativas, né? Porque acho que o pessoal também esperava que ia ter bastante problema, né? Que seria o cenário mais realista. E acabou que, de fato, problemas estruturais não têm acontecido, né? Ou seja, problemas de estrutura que paralisam toda a universidade ou que inviabilizam uma disciplina. Então, isso a gente não tem visto. A gente tem visto mais problemas pontuais, né? E também, com certeza, apesar da gente estar, pelo menos, percebendo de que a percepção positiva é realmente uma maioria, certamente ainda tem uma parte dos alunos que devem estar com dificuldade, né? Principalmente relacionadas à informática, equipamento, né? Disponibilização de internet, o que certamente é uma coisa que a gente tem que estar atento. Eu aqui na disciplina fiz a pesquisa, né, para saber isso e dei abertura para os alunos que lá marcaram na pesquisa a dificuldade, né? Ninguém até o momento me procurou, não sei se são pessoas que também retiraram a disciplina, algo do tipo. Mas, no geral, eu tenho visto que, do ponto de vista dos alunos, tem sido uma percepção bastante positiva, né? No geral, ainda há, sim, certamente pessoas com dificuldade, né? Mas, no geral, tem sido melhor do que a gente esperava, né? Do ponto de vista da administração, também tem sido muito bom, né? Assim, dentro dessa mesma percepção de que está melhor do que a gente esperava, né? A gente esperava muito mais problema, né? A gente tinha uma dúvida muito grande sobre se a plataforma ia aguentar todos os acessos simultâneos que ela ia ter, né? Se uma grande maioria dos alunos iriam ter acesso adequado às disciplinas.
né, se as matrículas, as coisas iam funcionar, e de fato, assim, do ponto de vista da administração do departamento, realmente as coisas também têm andado muito bem, né? Também com problemas, com situações que a gente precisa resolver, né? Mas nada estrutural que esteja inviabilizando o nosso trabalho, ou prejudicando o nosso trabalho, ou prejudicando, né, os próprios alunos. Então, tem sido uma percepção bem positiva nesse sentido, né? Eu fico feliz de que isso esteja acontecendo, né? Porque isso é um forte indicador de que a gente deve passar aí por essa fase de turbulência, né? Com sucesso. Então, eu espero que continue assim, né? E realmente a gente já começa até a se perguntar como que vai ser depois, né? Porque para algumas pessoas está realmente às vezes até melhor do que o presencial, né? Para mim particularmente só não está melhor que o presencial porque realmente perde a questão da interação social, né? Tirando essas questões, toda a parte de realmente funcionalidade dos sistemas, possibilidade de cumprir as tarefas, poder fazer tudo sem problema, isso tudo está funcionando assim perfeitamente bem, né? Então tem sido muito melhor, vamos dizer, do ponto de vista pessoal, esse cenário que a gente vive, né? Tirando, óbvio, as questões relativas à pandemia, né? Que é uma questão que, além de profissionalmente ser ruim, é uma questão humana muito trágica, né? Mas tirando todas as questões de isolamento, de necessidade de se isolar, não poder interagir muito, tirando isso, realmente as coisas têm funcionado muito bem, tá? Então, isso foi só para introduzir, né? Então, igual eu falei para vocês, a gente tem uma conversa inicial sobre essas 2 semanas e vamos então, né, seguir aqui o nosso cronograma, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Alguém tem algo a comentar? Alguém quer falar alguma coisa? Tá legal. Então, a gente vai seguir aqui o nosso cronograma, né? E hoje a gente tem realmente a primeira aula aqui, dia 2 de setembro, né? Que é quando a gente já vai ter o primeiro conteúdo relativo mais à disciplina propriamente dita mesmo, né? Então, a gente vai realmente abordar aqui os conteúdos que vão começar a cair na prova, né? Na prova, na questão da planilha também, então, relativas ao trabalho, né? Então, a gente vai hoje pautar, né, uma questão introdutória aqui, onde eu vou explicar para vocês a importância justificativa da disciplina e vamos conhecer o ENAMPAD e a planilha de análise. Tá? Bom, deixa eu abrir aqui os slides, vou abrir aqui pelo próprio Moodle. Bom, pessoal, então, hoje a nossa aula é uma aula de introdução à disciplina, né? Essa é uma aula que é bastante necessária, porque essa é uma disciplina que a gente chama de currículo aberto, né? Ou seja, vocês não conhecem a ementa da disciplina no momento da matrícula, né? Então, vocês ainda não sabem muito bem os assuntos que vão ser tratados aqui, como eles vão ser tratados, qual vai ser a nossa didática, por que é importante tratar dos assuntos que a gente vai tratar aqui. Então, eu sempre faço uma aula de introdução nessa disciplina para a gente poder ficar alinhado, né? Vamos dizer, cognitivamente, sobre qual que é a proposta, por que a proposta é assim, né? Como que ela vai ajudar vocês, né? Como que ela cumpre a ementa, o programa e assim por diante, tá? Então, nosso objetivo aqui são basicamente esses 5, né? Descrever os objetivos da disciplina, nós vamos falar sobre tópicos contemporâneos, vamos também conhecer o ENAMPAD, né? Conhecer também, analisar a planilha de análise de artigos e definir grupos e temas. Nesse caso aqui, a gente vai deixar para uma próxima. Até se eu abrisse o slide que eu tenho aqui, né, ele já teria atualizado, mas como esse slide que eu abri aqui direto do Moodle é de 2012, essa definição dos grupos eu lembro que ficou para o dia 16, tá? Então a gente não vai fazer isso hoje, a gente vai fazer isso no dia 16, ao final vou recuperar com vocês o cronograma para a gente se alinhar quanto a isso, né? Bom, para vocês entenderem essa disciplina, né, é muito importante a gente recuperar quais são os objetivos da disciplina.
né? Porque são dos objetivos que vão nascer todas as propostas didáticas, de conteúdo, de avaliação que vocês vão ver aqui, né? Então, relembrando aqui que a gente vai fazer, né? E o que são os objetivos, né? São as competências que vocês vão desenvolver ao longo dessa disciplina. Esses são os objetivos da disciplina. Então, aqui vocês vão aprender o quê? A definir tópicos contemporâneos, a fazer uma revisão sistemática da literatura, a descrever a produção científica de uma área do conhecimento em administração. Vocês vão aprender uma técnica quantitativa de análise de artigos, né? Que é a revisão sistemática. Então, não é leitura, aquela leitura que a gente está acostumado, o fichamento, né? O fichamento que vocês vão fazer são as sinopses, né? Isso é o trabalho da disciplina, mas a parte de análise de artigos, que é basicamente a planilha, é uma técnica de análise quantitativa que vocês vão aprender aqui, né? De fazer uma análise do artigo procurando características quantificáveis naquele artigo, né? E não fazendo resumo do conteúdo dele, da ideia do autor. Isso vocês vão fazer na sinopse, tá? Vão aprender com isso a descrever o desenho metodológico de uma pesquisa, e esse último objetivo foi o que eu retirei, né, na adaptação da disciplina, que foi a questão do trabalho do pôster, tá? Que a gente não vai ter nesse semestre. Bom, então por que esses objetivos eles são importantes, né? Então por que fazer uma revisão sistemática? Por que aprender uma análise quantitativa de artigos? Por que fazer uma revisão bibliométrica é importante para vocês, né? Primeiro, essa que a gente vê, né, que essas investigações sobre a produção científica têm crescido muito nos últimos anos, porque o que é a revisão quantitativa que vocês vão fazer? Vocês não vão ter como objeto de interesse aquele objeto que está no artigo. Então, por exemplo, um artigo sobre marketing, ele está estudando o mix de marketing, e esse é o objeto do artigo. Só que quando você analisa quantitativamente aquele artigo, o seu objeto não é o mix. Você não está interessado no mix, você está interessado nas características metodológicas daquele artigo que estuda mix, né? Então, quando você faz uma revisão sistemática, o seu objeto de interesse passa a ser a produção científica sobre um determinado tema, e não o objeto que está dentro daquele artigo, né? Então, se vocês olharem no campo da administração, essas pesquisas bibliométricas têm crescido muito, muito. Possivelmente na graduação, essa vai ser a única disciplina que vocês vão ver sobre esse assunto, tá? Então, a gente vê que ainda na graduação são poucas as iniciativas de revisão sistemática, mas na pós-graduação da administração a gente já tem visto muito. Nos últimos 5 anos é muito comum a gente aqui no departamento de administração da UNB ver palestras sobre revisão sistemática, ver vários artigos de professores que trabalham no departamento publicando uma revisão sistemática. Isso internacionalmente também tem sido bastante valorizado. Você vê muitos trabalhos em congressos, como por exemplo o ENAMPAD, que é o que a gente vai abordar, trabalhos também em congressos fora do Brasil que usam a técnica de revisão sistemática da literatura. Então, esse tipo de investigação, esse próprio tipo a gente pode considerar um tópico contemporâneo, né? Porque é uma técnica emergente de revisão da literatura, que pouca gente ainda relativamente domina, né? E que para os próximos anos vai crescer muito de uso no campo acadêmico e também profissional em administração, como eu vou ilustrar para vocês. Então, o que vocês vão estar aprendendo aqui é uma técnica que vai estar sendo emergente aí nos próximos anos na administração, né? Bom, se a gente vê que essas técnicas elas estão crescendo, sim, ao longo dos últimos anos, ao mesmo tempo a gente vê que muitos desses estudos que são publicados, eles praticamente só versam sobre características teóricas dos estudos. Então, assim, são estudos que têm foco muito em conhecer qual é a teoria utilizada, quais são os autores que mais publicam, quais são as universidades que mais publicam em logística, quais são os autores mais citados em gestão de pessoas. Então, que são coisas importantes, né? Que são características importantes de se conhecer dentro de um campo de atuação da administração. Porém, a parte metodológica, praticamente a gente não vê revisão sistemática sobre isso, né? Que é exatamente o que vocês vão fazer aqui. Vocês vão fazer uma revisão sistemática, só que sobre os métodos dos artigos, né? Então, é por isso que, mais uma vez, além de aprender uma técnica emergente,
vocês também vão estar atuando sobre um tema dos artigos que também é emergente, que é a questão de método, né? Então, vocês vão estar olhando os artigos ali e falando, olha, no que diz respeito ao método, esses artigos da área de gestão de pessoas que a gente analisou, eles são muito mais teóricos do que empíricos, eles usam mais survey, eles usam análise mais de dados quantitativos do que de qualitativos. Então, vocês vão como se fosse entrevistar os artigos, né, para colher informações sobre o método dele, tá? E isso tudo que eu estou dizendo, né, também já é reforçado, né, já desde aqui vocês veem em 99, né, Caldas e Wood Jr. já falavam que a nossa produção em administração, ela é periférica, ela é deficiente, né, a gente tem um déficit de competência muito grande no campo da administração quando o assunto é método de pesquisa, né, então a gente vê que os cursos de graduação, os de pós já são um pouco mais, mas a formação do administrador é muito mais focada realmente naquela, que a gente diz na prática, né? As práticas administrativas, que são obviamente importantes, né? Devem ser ensinadas, mas quando você pega um administrador e começa a perguntar para ele sobre método de pesquisa, em geral, você tem uma lacuna de competência importante ali, né? Então, é importante vocês também fazerem uma revisão sistemática sobre método, porque, por tabela, vocês também vão estar aprendendo questões relativas a método de pesquisa, né? O que é um recorte transversal, o que é um recorte longitudinal, o que é uma pesquisa qualitativa, o que é uma pesquisa quantitativa, o que é um tipo de amostragem aleatória, o que é um tipo de amostragem probabilística, né? E assim por diante. Então, ao aprender a técnica de revisão, vocês também, por tabela, vão desenvolver competências na área de método, porque a revisão é sobre método, tá? Então, por isso, esses objetivos aqui focados em método e revisão sistemática da disciplina, tá bom? Bom, uma coisa importante que vocês têm que entender sobre essa disciplina é a relação entre amplitude e profundidade de assunto, tá? Por quê? Porque como a disciplina é uma disciplina, como a gente falou, né, de currículo aberto, eu poderia, por exemplo, desenvolver uma disciplina focada em profundidade de um único assunto, né? Então, eu poderia fazer aqui uma disciplina e falar, ó, todos vão analisar só os artigos de logística ou só os artigos de finanças e a gente fazer um aprofundamento, né, dentro daquela área. Ou nem falar de revisão sistemática, falar, eu vou agora falar sobre as áreas que eu pesquiso, né? Então, essa vai ser uma disciplina só sobre administração pública, só sobre análise multinível, só sobre qualidade de vida no trabalho. Então, a gente poderia ter um foco de conteúdo em profundidade, ou seja, pegar um único tema e aprofundar nele, tá? Mas essa não é a minha intenção aqui. O que vocês vão aprender é um conhecimento de amplitude, né? Ou seja, vocês vão escolher a área da administração que vocês mais preferem, querem conhecer, desejam conhecer, né? Então, é uma escolha livre, vocês podem escolher qualquer uma das áreas do ENAMPAD, são 11 áreas, né? Só que eu não vou ficar aqui dando aula para vocês, uma aula só sobre a área de marketing, uma aula só sobre a área de logística, não. Eu vou ensinar como vocês vão encontrar as informações que vocês precisam para colocar na planilha, né? Então, por isso vai dar uma visão de amplitude para vocês. Vocês, ao abordarem a área de logística, vocês vão conhecer todos os artigos ou temas em logística, né? Em gestão de pessoas, em finanças, em públicas e assim por diante. E como você vai ter colegas que vão fazer em outras áreas, então toda a turma, na verdade, vai produzir ali conhecimento sobre diversas áreas e temas do conhecimento em administração ao mesmo tempo. Então, por isso que é uma disciplina muito mais focada em dar para vocês uma ideia de como que é o campo, quais são os temas do campo, quais são as áreas que a gente tem na administração, né? Como esses temas são estudados dentro de cada área, do que aprofundar especificamente em uma única área, tá? Então, o nosso interesse aqui é muito mais em amplitude do que em profundidade de área, tá? De tema. Bom, outra justificativa, né, é que essa disciplina é muito importante para vocês, né, diferentemente das turmas A e B, né? Aqui na turma A a gente tem uma importância porque são mais calouros, né? Então essa disciplina vai dar para vocês essa introduzida na área, então vai mostrar para vocês o que é o ENAMPAD, já vai logo no começo do curso colocar vocês em contato com questões de congresso, de pesquisa, de como que a administração é estruturada no Brasil, dentro do tema que vocês escolherem, né, marketing, sei lá, quais são os títulos, os temas ali
investigados dentro de marketing. Então, isso para quem está entrando no curso é muito bom para dar essa visão de amplitude e de introdução, né? Então, isso vai ajudar muito vocês lá no futuro a definir um tema para monografia, né? A conhecer uma área de produção científica e de atuação profissional e administração, a elaborar um referencial teórico. E por isso que para a turma B a utilidade da disciplina é um pouco diferente, porque já são pessoas que estão no final do curso. Então, para a turma B, ela não vai servir como introdução, ela vai servir, na verdade, como um apoio ao desenvolvimento da monografia, porque já são pessoas que estão lá em projeto, já estão em TCC, né? E uma das partes tanto do projeto quanto do TCC é a revisão de literatura. Então, muitas pessoas, inclusive, usam a revisão que elas fizeram aqui na disciplina para o trabalho, o projeto, né? E o trabalho de conclusão de curso, substituindo ou agregando aquela revisão clássica qualitativa, agregando esses dados quantitativos sobre a revisão da literatura. Tá? Então, essas são mais duas justificativas do porquê a disciplina vai ajudar vocês, porquê que ela é importante. Bom, vamos falar então um pouco sobre tópicos contemporâneos, né? Já que essa é uma disciplina de tópicos contemporâneos, o que a gente vai entender como tópicos contemporâneos, né? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, é altamente subjetivo, né? O que se entende por contemporâneo, mas por tudo que eu pude ler, né, e pesquisar e preparar para a disciplina, tópicos contemporâneos em geral são tópicos que são ou emergentes e novos, né, ou seja, que estão aparecendo, por exemplo, home office, né? Veja, eu coloquei isso aqui em 2012 nesse slide, né, como exemplo de tema emergente, ou seja, há 8 anos atrás. E hoje o home office é talvez o tema que mais esteja em voga, né, na nossa vida profissional e acadêmica, é o que a gente está fazendo exatamente agora, é o home office, né? Então, um tema emergente, novo como home office, é considerado um tópico contemporâneo, né? Um tema que pode não ser emergente, mas é polêmico, né? Então, sempre vai ser considerado um tópico de interesse, que as pessoas vão ter interesse, um tópico contemporâneo, como, por exemplo, jornada de trabalho, né? Então, diminuir a jornada de trabalho de 40 para 30 horas. Esse é um tema extremamente polêmico, que tem interesse de todo e qualquer administrador, que vai ter impacto grande nos negócios e nas pesquisas, né? Então, temas polêmicos também são contemporâneos, né? E temas que podem não ser emergentes, não podem não ser polêmicos, mas são de interesse público, né? Ou seja, tem um interesse de uma massa de gente muito grande, né? Então, por exemplo, qualquer política pública de auxílio, vejam, é impressionante como está mais atual, né? Estão mais atuais esses slides, né? Vejam, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, né, que está sendo dado pelo Brasil, é um tema de interesse público. Então, como muita gente se interessa por isso, naturalmente esse vai ser um tópico contemporâneo, né? É um tópico que tem impacto na administração, um tópico que tem impacto na gestão, tem impacto em pesquisa, tem impacto na academia. Então, isso é um tópico contemporâneo. Então, é basicamente isso que a gente vai encontrar aqui, né? Vocês vão estar em contato, ao fazerem a revisão sistemática dos artigos, vocês vão estar em contato com todos esses tipos de assunto, dentro daquela área que vocês escolheram, né? Então, muita gente, é muito comum o aluno falar, nossa, nem sabia que, né, em administração pública tinha gente que pesquisava isso, nem sabia que em finanças dava para pesquisar isso, nem sabia que gestão de pessoas, logística, TI, né? Então, vocês vão passar a ter um contato com uma diversidade de temas contemporâneos dentro das áreas que vocês escolheram, né? E nós vamos retirar esses temas de mídias científicas, né? A gente poderia, por exemplo, usar como fonte qualquer tipo de coisa que abordasse esse tipo de tema. Vamos usar só notícia de jornal, né? Então, vamos fazer análise bibliométrica só de notícias, tal. Não, aqui nós vamos usar como fonte mídias científicas, né? Ou seja, nós vamos ver como uma determinada mídia, que é o ENAMPAD, um meio de comunicação científico, né? Como que o ENAMPAD, essa mídia científica, tem publicado, abordado, trabalhado esses tópicos contemporâneos. Então, é aí que ENAMPAD e tópicos contemporâneos se ligam, né? A gente tem que estudar tópicos contemporâneos e a gente vai ter como fonte de estudo, né? Ou seja, o lugar de onde a gente vai retirar o material a ser analisado, o ENAMPAD, que é uma mídia científica focada nesses tópicos, tá? Bom, então, o que é o ENAMPAD, né? Eu só queria fazer uma pergunta rápida. Alguém já ouviu falar do ENAMPAD aqui? Levanta a mão, ou fala, ou manda no chat. Nunca ouviu, né? Em geral, o pessoal nunca ouviu, né?
Mas, assim, é importante vocês conhecerem, tá, pessoal? Alguém quer falar? Não, professor, eu só ia falar que eu não ouvi também. Uhum. A Lorena ouviu falar, mas não sabe o que é, né? Então, basicamente, o ENAMPAD, pessoal, é o congresso mais importante em administração do Brasil, tá? É o maior encontro, é um encontro que, apesar de ser organizado pela ANPAD, né, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, então, o ENAMPAD é o quê? O encontro da ANPAD, né, que é uma instituição científica. Ele é um congresso que tem tanta participação de pessoas do meio acadêmico quanto pessoas também do campo profissional. Então, quando eu fui, por exemplo, já tive a oportunidade de conversar com pessoas da Fiat, da TIM, da Vivo, da Google, da IBM, né? Então, é o maior congresso em administração que tem esse viés científico, mas também bastante aplicado, né? É um encontro que ocorre anualmente, geralmente é em setembro, né? Esse ano vai ser virtual, então a gente vai ter participação toda virtual. Eu tive artigo aprovado com aluno esse ano, vários professores também lá do ADM vão participar, né? A gente já teve professores do departamento na gestão, professores que já foram presidentes da ANPAD, diretores científicos. Então, a relação do departamento de administração, tanto com a ANPAD quanto com o ENAMPAD, que é o encontro da ANPAD, é muito próxima, né? Então, do ponto de vista, vamos dizer, mais do desenvolvimento aqui de vocês como alunos, conhecer o ENAMPAD, saber o que é produzido lá, eventualmente até submeter um artigo, tá? É muito importante. Então, é um congresso grande, né? Ele recebe cerca de 3.000 submissões por evento e publica um pouco menos, né, de 1/3 desses trabalhos. Então, é um congresso bastante grande, né? E a particularidade dele, que é a principal utilidade aqui para nós, é que ele só recebe e publica artigos, né, trabalhos em forma de artigo completo, né? Por quê? Porque, em geral, congressos acadêmicos, científicos, você tem vários tipos de trabalho que você pode ter aprovado ali, né? Palestra, artigo, comunicação breve, pôster e assim por diante, né? Então, no caso do ENAMPAD, não é assim. O caso do ENAMPAD, ele só aceita e recebe e publica artigos em formato completo ou formato resumido, tá? Mas são sempre o que a gente chama de artigos publicados em anais de congresso. Ele não recebe pôster. O artigo seu que é aprovado, você vai lá vai fazer uma mesa de discussão, tá? Mas ele não aceita pôster, palestra, comunicação breve e assim por diante. Então, por isso que para nós é uma mídia importante, né? Porque ele só publica artigos. Então, a gente tem um tipo de trabalho bem focado ali no ENAMPAD, tá? Bom, e o que é o ENAMPAD, né? O que é a ANPAD? Como que a ANPAD organiza o congresso? Como que a ANPAD organiza as próprias áreas do conhecimento e administração no Brasil, né? E é basicamente isso que a gente tem aqui, né? Então, se vocês perguntarem, quais áreas do conhecimento geralmente eu posso atuar se eu for um administrador, ou quais áreas eu posso ter aula, ou eu posso conhecer algum assunto, ou eu posso ser professor, ou eu posso ser pesquisador. A ANPAD organiza a administração no Brasil nessas 11 áreas do conhecimento, tá? Então, tudo isso aqui faz parte do campo da administração, tanto do ponto de vista de atuação como profissional da administração, quanto de atuação de pesquisa, de pesquisador, de cientista na área, tá? Então, a gente tem a administração da informação, que é TI, basicamente, né? Administração pública, autoexplicativo, contabilidade, estudos organizacionais, né? Que é uma parte que trabalha com aqueles temas de estudos críticos, abordagens críticas e assim por diante. Ensino e pesquisa em administração e contabilidade, estratégia, finanças, gestão de ciência, tecnologia e inovação, logística, gestão de pessoas e marketing, tá? Então, essas são uma das 11 áreas que os grupos vão ter que escolher para poder atuar no trabalho da planilha. Então, é o que eu falei para vocês. Vocês vão formar o grupo, né? Definir lá os integrantes, e esse grupo vai ter que escolher uma dessas 11 áreas para poder receber os artigos e fazer a análise da planilha. Tá? Isso vocês têm que enviar até dia 16 de setembro lá no fórum específico para isso, no Fórum do Mundo, tá? Só a título de exemplo, eu queria trazer aqui para vocês alguns resultados dessas áreas, né? Então, vocês devem estar se perguntando o que são essas áreas e assim por diante, mas que tipo de assunto a gente vai encontrar ali quando a gente for fazer a planilha, né?
Porque, veja, vocês vão ter o foco em método, né? E vocês vão ver que eu vou passar para vocês é uma leitura que a gente chama de dirigida. Esses artigos que vocês vão pegar para analisar não é fazer fichamento, como eu falei, ler, não. É o que eu chamo de leitura dirigida. Você quer saber se o artigo é teórico ou empírico. Então, você vai lá numa área determinada que eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir descobrir essa informação. Descobrir essa informação, passa para a próxima, terminou aquela linha, que é aquele artigo na planilha, passa para o próximo artigo. Então, vocês vão fazer uma leitura rápida dos artigos, vamos dizer, né? E essa leitura rápida vai permitir que vocês conheçam em amplitude os temas que são tratados, porque mesmo que vocês vão focar em método, né, vocês vão ver lá, nossa, nem conhecia esse assunto e assim por diante. Então, que tipo de coisa vocês vão encontrar em cada área, né? Vocês vão ver artigos lá sobre capitalismo, inovação e gestão pública, por exemplo, na área de públicas, né? Impacto da governança de TI no desempenho organizacional, na área de TI, né? Coisas do tipo ICMS ecológico e pagamento por impostos ambientais na Amazônia, né? Na área de contabilidade, análise da efetividade de políticas de rede no mercado futuro, né? Na área de dólar, na área de finanças, né? Cadeias de suprimentos, Leagile e a geração de valor em logística. Então, vocês vão começar a conhecer dentro daquela área uma gama grande de assuntos, de temas, que apesar de estar focado no método do trabalho de vocês, vocês vão entrar em contato com esses temas, né? Então vejam, por exemplo, né, na área de estratégia, isso aqui é um resultado real, né, de um trabalho produzido por um grupo dessa disciplina. Então, quais tópicos eles identificaram lá como contemporâneos em estratégia, né? Internacionalização, sustentabilidade, governança, gestão, performance, vantagem competitiva. Então, eles analisaram os artigos e falaram, ó, 14% deles trabalham em internacionalização de empresas, né? 11% deles trabalham a questão de sustentabilidade e assim por diante. Então, vocês vão ter uma visão ampla daquela área, né? A partir da quantificação dos dados que vocês vão encontrar, né? Marketing, o que você estuda em marketing, né? Então, lá, um grupo pesquisou análise comportamental, pesquisa, influências do marketing, contribuições, relações organizacionais, marketing social, né? Exemplo em finanças, que tipo de temas tem lá em finanças? Mercado de ações, estrutura de capital, análise de risco, investimento, modelo estratégico. Então, são todas coisas que, por tabela, vocês vão conhecer um pouco ao fazer essa revisão, né? Em gestão de pessoas, né? Competências, bem-estar, clima, relação empresa-empregada, análise psicológica, recrutamento e seleção e assim por diante, né? Lá, aí, por exemplo, tá, aquele lá são os temas, mas e as características metodológicas? Vejam aqui exemplos, né? Então, em estratégia, os artigos são mais teóricos ou empíricos? Então, vejam, um resultado de um grupo encontrou que naquele ano do ENAMPAD, os artigos em estratégia eram 82% empíricos e 18% teóricos. Vocês vão aprender tudo que é isso aqui. Tá? Empírico são aqueles artigos que têm coleta de dados, teórico aqueles artigos que não têm, né? Em estratégia, se usa pesquisa mais qualitativa ou quantitativa. Então, aqui esse grupo achou 40% quali, 35% quanti, 7% mista e assim por diante, né? Em marketing, qual que é o delineamento mais frequente das pesquisas em marketing? Correlacional, ou seja, aqueles artigos e estudos que usam estatísticas, né, inferenciais de correlação, ou estatística descritiva, delineamento descritivo, ou análise qualitativa, né? Qual é o procedimento de análise de dados mais comum na área de marketing, né? Estatística inferencial, análise de conteúdo, estatística descritiva, né? E assim por diante. Em finanças, que tipo de coleta de dados se faz mais em finanças? Ó, veja, 82% dos dados coletados nos estudos de finanças são secundários, né? Então, vocês vão entender por que disso, né? Em finanças, geralmente, o cara quer estudar dólar, inflação, bolsa, e isso tudo são dados que já estão prontos lá. Ele vai lá na bolsa e pega o rendimento daquela ação, né? Isso se chama dado secundário, né? Então, vocês vão poder conhecer a realidade de uma determinada área sobre isso, né? Em finanças, qual que é o recorte temporal mais utilizado nas pesquisas? 63% longitudinal, que são aquelas pesquisas que estudam séries históricas, né? Em finanças. Se você vai para a gestão de pessoas, é o inverso, a grande maioria é transversal, né? Que é aquela coleta de dados só uma vez no tempo. Então, essas são características que vocês vão ver também. Em gestão de pessoas, como que é a amostra, né? Como que
as pesquisas em gestão de pessoas, se eu quiser fazer uma pesquisa, se eu for fazer uma pesquisa, como que eu faço a minha amostra, ou como que os estudos fazem a amostra, né? Em geral, é não probabilística, né? Ou seja, aquela amostra por conveniência, e pouca probabilística, aquela amostra mais aleatória. Qual que é o perfil amostral das pessoas que participam das pesquisas em gestão de pessoas? Mais funcionários, né? Depois gestores, depois misto e assim por diante. Então, são características todas que vocês vão quantificar dentro dos artigos que vocês vão analisar, vão alimentar a planilha e vão gerar essa análise de dados, né, sobre aquela área que ele tem. Bom, e se isso tudo é verdade, né? Se a gente precisa fazer uma revisão sistemática, descrever, analisar artigos, a gente precisa de um instrumento, a gente precisa de um método, né? Então, vocês estão vendo já, ou vão ver nos textos que vocês vão ler para a sinopse, que a revisão sistemática da literatura, ela é sistemática porque ela implica em um método, né? Ela é diferente daquela revisão que a gente faz, por exemplo, em projeto, em ETC, que é aquela revisão livre, vamos dizer assim, né? Aquela revisão que você não tem muito método, você pega os principais autores, alguns artigos e faz a sua revisão ali qualitativa. Não. Revisão sistemática da literatura, ela é sistemática justamente porque ela tem que ter um método, né? Ou seja, você tem que ter um instrumento para registrar as respostas, você tem que ter uma técnica de amostragem dos artigos, você tem que ter um critério de amostragem, assim por diante. E um dos instrumentos que a gente vai usar aqui é a planilha de análise, né? E é a planilha que eu queria mostrar aqui para vocês agora, tá? Essa é a planilha, né, de análise de artigos. Então, deem prazer a ela, né, porque vai ser a principal amiguinha de vocês nessa disciplina, é o principal trabalho na disciplina, né, é o trabalho também mais importante em termos de competência que vocês vão fazer, né, e é onde basicamente vocês vão alimentar os artigos. Então, primeiro, o que vocês vão fazer? Qual que é a usabilidade dessa planilha? Vocês vão pegar o artigo, eu tenho 5 artigos para fazer, tá? E cada artigo vai ser uma linha dessa planilha. Então, para aquele artigo, primeiro eu vou colocar a referência completa do texto, desse texto em formato ABNT. Como que faz essa referência? Estão vendo aqui, ó, que todas as células que tem essa setinha vermelha no Excel significa que tem um comentário ali, tá? Significa que quando vocês colocarem o cursor em cima dessa célula, vai aparecer a instrução para você preencher aquela célula, tá? Então, aqui eu tenho que colocar a referência completa daquele texto que eu vou analisar no formato ABNT. Como que eu faço isso? Então, aqui já está todo o formato ABNT para esse tipo de trabalho. Tá? Então, já tem exemplo, tem o formato geral. Basta você pegar o formato geral e substituir pelos dados daquele artigo que você está analisando. Então, botei aqui a referência. Depois, qual que é a área desse artigo? Aqui, pessoal, sempre vai ser o mesmo número. Tá? Aqui tem 1, 2, 3, tal. Por quê? Porque vai ser a área que o grupo escolheu. Tá? Não é para você pegar um artigo de marketing, que é da área de marketing, só que lá ele está trabalhando da relação dos funcionários e é o seu efeito no marketing. Aí, como é relação de funcionário, eu vou colocar a área aqui como gestão de pessoas. Não. Tá? Aqui vai ser sempre o mesmo número, porque é só a área que o grupo escolheu. Tá? Por quê? Porque isso aqui depois vai dar origem a um gráfico. Tá? Então, a área já fica definida, escolheu lá o grupo, vai ser o mesmo número para todo mundo, e aqui tem o número de cada área. Tá? 1 é TI, 2 administração pública, assim por diante. Aqui é a única coluna aberta da disciplina, da planilha, tá? Que é a coluna que vai dar origem a esses gráficos aqui, ó, que vocês vão fazer. Que é a coluna de temas. Então, como que os grupos fizeram esse gráfico aqui de temas, né? Como que esse grupo que fez esse gráfico aqui coletou esse dado, né? Ele registrou aqui, ó, tema internacionalização, por exemplo. Então, essa é uma célula que vocês vão ter que vir e escrever. Internacionalização, né, de empresas. Então, por quê? Porque você vai ler o artigo, as partes do artigo e vai definir sobre qual tema, tópico aquele artigo fala. E aí, ao final essa coluna aqui vai dar origem também ao gráfico, tá? E depois vem todas as colunas de análise metodológica da disciplina, da planilha propriamente dita, tá? Que são basicamente essas aqui: natureza, delineamento, abordagem, método, recorte temporal, amostra, perfil, instrumento de procedimento de coleta, instrumento e procedimento de análise, tá?
Então, o que vai acontecer aqui? Você vai vir para esse artigo e vai falar, natureza. Aí eu coloco aqui para ver o comentário, né? Eu vou marcar 1 se a natureza daquele artigo for teórico e vou marcar 2 se a natureza for empírico, né? Como que vocês vão descobrir isso? Eu vou dar uma aula, em cada aula eu vou abordar cada uma dessas colunas aqui. Tá? Então, na próxima aula a gente vai falar de resumo, de natureza, de delineamento, de abordagem. Então, cada aula eu vou estar ensinando para vocês como encontrar cada uma dessas informações aqui nos artigos. E aí, quando vocês já estiverem preparados, vocês vão pegar todos os artigos e vão fazer a classificação. Pega esse artigo, natureza, 1, delineamento, 3, abordagem, 2, e vai quantificando aquele artigo. Tá? Notem que em todas as colunas, o número 7 vai ser o não sei. Tá? Então, em todas as colunas aqui, você vai ver 1 é né, para abordagem, 1 é quali, 2 é quant, 3 é misto, 6 não se aplica, 7 não sei. Né? Método, 1 é survey, 2 estudo de caso, 3 pesquisação, 6 pesquisa bibliográfica e 7 não sei. Para todas as colunas vai ter o não sei. Tá? Para que serve o não sei, pessoal? É exclusivamente para vocês marcarem onde vocês têm dúvida para trazer para a supervisão. Tá? Até hoje eu não conheci nenhum artigo que não permitisse o aluno encontrar aquela informação. Tá? Ou seja, a ponto de eu não sei, for assim, você vai lá ler o artigo e realmente não tinha como o aluno saber aquela informação. Tá? Então, em geral, marcou 7, né? Entregou a planilha com 7, ali vai ser um ponto a ser retirado, né? Porque o não sei é só para vocês mostrarem onde vocês têm dúvida. Tá? Então, se atentem a isso, ao fazer o preenchimento nas semanas de supervisão, marquem já com 7, onde vocês têm dúvida, e isso vai facilitar muito para a gente poder fazer as supervisões. Tá? Então, essa aqui, ó, vejam que a planilha tem 2 abas. Essa aqui que é, vamos dizer, o banco de dados. Tá? Então, imaginem, depois que vocês tiverem lá 30, 40, 50, 60 artigos aqui nessa planilha, isso aqui vai ficar cheio de número, assim, vai ficar igual um banco de dados no SPSS. Vai ficar igual uma planilha enorme aqui as referências e aqui todos os números, né, relativos às categorizações que o grupo fez. Então, esse aqui é o que a gente chama de banco de dados aqui nessa aba aqui embaixo. Ó. Vejam que do lado tem a aba análise dos dados. Por quê? Porque essa é uma planilha dinâmica. Tá? Conforme vocês forem alimentando o banco de dados, a planilha automaticamente já vai gerar todos os gráficos para vocês. Tá? Então, a planilha é fechada, né? Vocês não conseguem fazer alteração aqui, tá? Porque aqui ela só se alimenta do banco de dados. Então, assim que vocês vão alimentando os números aqui, na aba tópicos contemporâneos, os gráficos e tabelas já vão sendo feitos automáticos aqui nessa outra aba. Tá? Para vocês nem terem o trabalho de analisar os dados. É só para focar na análise mesmo, né? E fazer análise, apresentar os números e os gráficos e as tabelas que eventualmente vocês precisariam para o pôster, né? Que não vão ser mais necessárias, mas só para vocês aqui nesse caso terem uma noção de resultado, as tabelas e os gráficos já ficam prontos. Tá? Então não precisa mexer aqui, nem tem como, né? A planilha é focada, então a única coisa que vocês podem alterar é isso aqui. Tá? Notem aqui também, ó, que as opções de cada célula são fechadas, tá? Aqui, por exemplo, em natureza, a gente tem a opção 1, 2 e 7. Vocês não vão conseguir digitar qualquer outro número aqui que não sejam esses 3, tá? Então, para não ter erro de digitação também. Né? Então, digitei 4 lá numa planilha, né, numa coluna que não tinha o número 4. Então, aqui também a planilha tem esse controle para evitar erro de digitação de vocês. Tá? Então, basicamente é isso que vocês vão fazer. Né? Vão escolher a área, vão definir o grupo, eu vou disponibilizar todos os artigos para vocês lá no Moodle, uma vez eu sabendo qual é a área e quantos integrantes tem em cada grupo, né? 5 artigos para cada integrante, eu vou postar para vocês esses artigos lá no grupo, lá no Moodle. Ao longo das próximas aulas, a gente vai ter aula sobre cada uma das colunas da planilha, onde eu vou mostrar para vocês os macetes e como chegar nas respostas para vocês preencherem. E na semana de supervisão, vocês vão pegar esses artigos e preencher essa planilha aqui, né, quantificando essas características dele. Tá? Isso, óbvio, né, além da prova, né, da atividade avaliativa e além da sinopse. Tá? Mas o trabalho da planilha vai ser basicamente alimentar com esses artigos que vocês vão ter. Tá?
E, pessoal, basicamente é isso por hoje. Tá? Então, só uma introdução nas justificativas da disciplina e uma noção geral sobre como que vai ser o trabalho da planilha, né? E depois a gente vai avançando. A Lorena pergunta aqui, a planilha deve ser preenchida pelo grupo e não individualmente, certo? Exato. Então, lembrem-se que esse é um trabalho em grupo, tá? É claro que, assim, o trabalho vai ficar melhor assim, cada um analisa o seu e daí, ao final, junta numa única planilha para entregar, tá? Só que se atentem para o seguinte, essa coluna tópico aqui, ó, essa coluna tópico, a coluna D, continuo compartilhando minha tela. Essa coluna aqui, vocês precisam fazer junto, tá? Então, vocês podem fazer todo o trabalho separado. Essa coluna, tipo 2, 3 dias, 1 semana antes de entregar, o grupo vai ter que se reunir para tirar temas iguais, só que estão com temas diferentes, então, com nomes diferentes. Então, por exemplo, um aluno aqui chamou um artigo de relações profissionais e outro aluno chamou um outro artigo que poderia estar nesse mesmo tema de relações profissionais e mercado. Então, esses dois artigos que falam, na verdade, sobre o mesmo tema, não podem ficar em temas separados na planilha final. Então, vocês vão ter que, antes de entregar, só fazer o batimento, né, e falar, não, esse artigo aqui pode ser do mesmo tema, vamos tirar esse tema aqui e deixar um só, né, só isso, tá? Toda outra análise vocês podem fazer separados e aí chega ao final, junta no grupo e entrega uma única planilha para o grupo, tá? Então, lá ao final, a entrega da planilha vai ser a planilha com os nomes de todos os integrantes aqui, né? E aí lembrem-se, só coloquem os nomes daqueles que entregaram as análises, tá? Então, por isso que eu falei, como os grupos aqui vão ser maiores, são 5 artigos para cada um. O camarada não entregou os artigos dele, o nome dele está fora do trabalho, tá? Então, só coloquem aqui os nomes daqueles alunos que, de fato, né, contribuíram com pelo menos alguma coisa na planilha, tá? Então, eu vou precisar dessa planilha com os nomes completos de todos e os artigos que vocês analisaram anexados, tá? Porque apesar de serem os artigos que eu passei para vocês, às vezes eu passo 60 artigos, né? 40, 30 artigos, porque são 5, 6 pessoas no grupo, e aí lá, quando vai ser a entrega, só ficaram 3. Então, aí vocês só vão me retornar os 15 artigos de quem entregou, entendeu? Então, por isso que é importante anexar os artigos também que são analisados na planilha, porque apesar de ser eu mesmo que passo para vocês, lá quando vocês entregam a planilha, pode ser que não seja a mesma quantidade de artigos, tá? Então, fez esse preenchimento, chegou no final, entregou a planilha, tá tranquilo. O Alisson levantou a mão, né? Pode falar, Alisson. Oi, professor, boa tarde. Eu não entendi muito bem essa parte do tema, tipo, corre o risco da gente pegar o mesmo artigo para analisar, é isso? Não é. São artigos diferentes, tá? Só que eles poderiam estar enquadrados no mesmo tema, mas como eles estão sendo analisados por pessoas diferentes, uma pessoa pensou em um tema e outra pessoa pensou em outro tema. Só que os artigos poderiam estar sobre o mesmo tema. Então, pega lá, por exemplo, né, um artigo de marketing que tem lá como tema, vamos dizer, o tema correto seria mix de marketing. Só que o título do artigo é assim, mix de marketing na região sudeste do Brasil, o caso das indústrias de álcool. Então, tem esse artigo de mix de marketing. Tem um outro artigo que fala assim, mix de marketing no Rio Grande do Sul, né? O caso das indústrias de vinho. Então, são 2 artigos diferentes que estão sendo analisados por pessoas distintas. A pessoa que está analisando de vinho colocou assim, a cadeia produtiva do vinho no Rio Grande do Sul. E a pessoa que está analisando o artigo de mix de marketing no Sudeste colocou assim, mix de marketing. Só que se a gente olhar, esses 2 artigos que são distintos, os 2 poderiam ficar sobre o mesmo tema, que é mix de marketing, e não cadeia produtiva do vinho, entendeu? Como dos alunos colocou. Então, antes de entregar, vocês vão olhar os tópicos que cada um definiu e ver se alguns dos artigos, por exemplo, tem artigo que está só ele dentro daquele tema, né? Se ele não poderia ser retirado daquele tema e ir para um outro tema que já está com 10 artigos. Entendeu? Ah, sim, ficou bem mais claro agora. Tá. Então é só essa parte que é importante vocês fazerem o batimento antes de entregar a planilha, tá? Obrigado.
Mais alguma dúvida, pessoal, sobre o que a gente falou? Sobre esse conteúdo? Bom, então vamos só recuperar aqui o cronograma, né? Porque tem duas informações importantes aqui para as duas próximas aulas, tá? A primeira é que na próxima aula é a entrega da primeira sinopse, da sinopse crítica 1, né? Então se atentem para a entrega desse trabalho, né? Lembrando todas as coisas que eu já recomendei na aula passada, achar na apostila, qual que é o tema, fazer a sinopse, um arquivo contendo o resumo dos 2 textos e assim por diante. E o mais importante aqui é que na outra semana, ou seja, daqui 2 semanas, no dia 16, né, vocês vão ter que estar fazendo a definição dos grupos e das áreas do trabalho final por meio do fórum do Moodle. Tá? Então, lembrando, como que vocês fazem isso? Para combinar os integrantes, podem fazer pelo WhatsApp, né? Eu já vi lá que algumas pessoas mandaram WhatsApp, ninguém respondeu, respondam, né? Interajam por lá. Podem entrar aqui, fazer uma reunião no Zoom ou fazer uma reunião no Teams, pode trocar e-mail, fiquem à vontade, né, para usar os meios necessários para vocês definirem o grupo. Uma vez definido o grupo, vocês vão entrar nesse arquivo aqui, né, ou seja, descrição das áreas do ENAMPAD, tá? Para olhar a descrição específica de cada área. Aqui eu apresentei elas de modo genérico. Essa descrição aqui vocês vão ver que tem uma descrição bem detalhada de cada área. Tá? Então, o que é marketing, o que é gestão de pessoas, o que é logística e tal. E escolham a área. Feito isso, vocês vão entrar nesse fórum aqui, tá? Nesse tópico, para definir o grupo da planilha, poste aqui. Tá? Vão entrar aqui, vão responder essa mensagem, a única mensagem que tem aqui dentro, né? Falando, professor, grupo tal, né? Aí vem os integrantes, os nomes e área logística, tá? Eu não vou questionar, essa não é uma definição minha, essa é uma definição que tem que ser feita por vocês, tá? Então, no dia 16, né, que a gente também vai ter uma aula à tarde, né? Então, vai ser uma oportunidade de lembrete, mas já fiquem já com essa tarefa, tá? Para no dia 16, aqui tem todos os hiperlinks, tá? Para o fórum e tal, vocês entrarem no fórum e mandarem essa informação para mim, porque daí eu já vou enviar para vocês os artigos, tá? Lembrem-se que eu estou recomendando grupos de 6 a 8 pessoas, tá? Sempre. Vão ter grupos com menos, porque não vai fechar a conta, tá? Mas tentem fazer realmente grupos um pouco maiores, porque, como eu falei, a gente são só 5 artigos por aluno, né? Precisa ter uma frequência estatística maior, então não faz muito sentido fazer uma estatística quantitativa de 5, 10, 15 artigos, tá? Tem que ter lá 30, 40, para ter uma estatística mínima, trabalhar com percentual, uma estatística minimamente válida, tá? Também é um tipo de trabalho que não vai ter nenhum desequilíbrio de trabalho entre os integrantes, cada um tem que preencher 5, ponto e acabou, né? Então não preencheu, tá fora, preencheu, tá dentro, então não tem como ter aquela coisa de em um grupo um trabalhou, o outro não trabalhou, e assim por diante. Então, formem grupos maiores, porque isso facilita também, né, para mim, na hora da correção, em função também de estatística, né, e dessa interação de vocês, tá? Então, formem os grupos e dia 16 mandem os informes lá no fórum, tá? De acordo com o nosso cronograma. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Tá bom? A gente está com um grupo aqui de 12, né? Essa disciplina geralmente é assim, 15, 20 pessoas, né? Quando muito, um pouco mais de 25. Então, vai ser um grupo reduzido mesmo que a gente vai trabalhar, tá? Eu não vejo problema nenhum, uma disciplina, né, optativa, inclusive. Né? Eu acho que até às vezes melhor trabalhar com um grupo um pouco menor, desde que ele seja mais focado, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então é isso, né? Uma boa semana aí para vocês, né? A gente se encontra na próxima quarta-feira, tá? E as aulas vão ser postadas no YouTube, tá? Todas as nossas interações também, conforme a gente combinou, tá bom, pessoal?
Bom, uma boa tarde para vocês, boa tarde para todos. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau. Tchau, tchau. Tá, boa tarde.